Essas eram bases paquistanesas atacadas por jatos indianos e os generais dentro das bases ficaram chocados. Os generais paquistaneses acreditavam que as defesas aéreas chinesas estariam defendendo o céu, mas não foi o caso. Na verdade, o Paquistão agora compra aproximadamente 70% de seu equipamento de defesa da China e parece que tudo está sendo exposto nesta guerra. Relatórios de ontem mostraram que a Índia abateu um F-16 e dois JF-17 do Paquistão, jatos chineses que o Paquistão pilotava. Bem, é aqui que o CCP voltou com o que o CCP sempre faz: notícias falsas. Eles começaram a promover essa notícia dizendo que os mísseis paquistaneses estavam derrubando jatos indianos. O relatório afirma que a imagem compartilhada sobre o Rafael é completamente falsa, sem fazer afirmações adicionais sobre ele. Os padrões repetidos indicam que houve clonagem, um tipo de manipulação de imagem similar ao Photoshop. Além disso, há uma inconsistência no brilho no espectroscopia de luminescência atômica, mudanças abruptas de iluminação no gradiente. Isso significa que não é o Paquistão, e sim a China que está fazendo essas edições. A China está envolvida na desinformação de que o Paquistão derrubou o Rafael francês com armas chinesas. Isso provavelmente foi uma tentativa de vender mais armas chinesas para quem acredita em suas bobagens, e foi exatamente o que aconteceu. Apenas horas depois que essa imagem falsa foi divulgada, as ações da empresa chinesa que fabrica esses mísseis subiram 17%. Uma imagem falsa provavelmente adicionou milhões ou centenas de milhões de dólares em valor de mercado. A campanha de desinformação continua, com a mídia estatal chinesa envolvida. O Global Times, grande jornal chinês do Partido Comunista Chinês, afirmou que a Força Aérea Paquistanesa derrubou outro caça indiano usando armas chinesas, sem evidências. A embaixada indiana na China refutou rapidamente a afirmação. Agora, acredito que os espectadores regulares do canal já saibam que o equipamento militar chinês não é de muito boa qualidade. Por isso os chamamos de Exército Timu. As armas chinesas, assim como os produtos no Timu, se desmontam ao mero toque. Mas hoje eu tenho ninguém menos que o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr para detalhar exatamente tudo o que está errado com a indústria de defesa da China e como as armas chinesas se comparam com as contrapartes americanas. Agora vocês já sabem que este vídeo expondo o exército chinês não vai ser bem recebido, especialmente em um momento como este, em que duas potências nucleares, Índia e Paquistão, estão frente a frente em uma guerra. O exército paquistanês está fortemente equipado com armas chinesas e é por isso que os bots do Partido Comunista Chinês estão trabalhando em tempo extra em todas as plataformas, baixando qualquer postagem e vídeo que critiquem as armas do Partido Comunista Chinês. Por isso precisamos mais do que nunca da sua ajuda. Por favor, curtam e se inscrevam no canal se possível. Isso realmente nos ajuda a combater os bots do Partido Comunista Chinês e nos ajuda no algoritmo. Agora temos aqui o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr. As garras do dragão estão visíveis e brilhando. O Exército de Libertação Popular da China evoluiu de uma força obsoleta e introspectiva para um gigante high-tech, invadindo caças stealth, navios de guerra com mísseis e tanques avançados, que poderiam ferir as forças dos Estados Unidos da América em uma briga acirrada no Pacífico. Do Estreito de Taiwan ao Mar da China Meridional, o acúmulo militar de Pequim é uma provocação calculada à dominação americana, visando bloquear a entrada dos Estados Unidos da América nos céus e águas disputados da Ásia. Mas, por baixo dos rolos de propaganda e do hardware brilhante, o PLA tem problemas. Pilotos inexperientes, tecnologia instável e uma estrutura de comando emaranhada na burocracia do Partido Comunista. Pior, suas tropas são prejudicadas pela doutrinação política, a corrupção é desenfreada e seu histórico de combate é um estudo de caso de como não ganhar uma guerra. Mas vamos analisar o arsenal do PLA, seu alcance e por que não é a força invencível que Pequim está promovendo. Iremos aprofundar nas lacunas de treinamento, estrangulamentos políticos, fracassos históricos e o câncer que está corroendo seu núcleo. A Força Aérea do Exército de Libertação do Povo aposta em furtividade e poder de fogo de longo alcance para desafiar a supremacia aérea dos Estados Unidos da América. O novo Chengdu J-20 Mighty Dragon é um caça furtivo de quinta geração.
Ele possui um raio de combate de 2.000 quilômetros e uma pele que evita radar. Mas para duelar com F-22 em confrontos além do alcance visual, o júri ainda vai decidir. Seu míssil RRPLA-15, que alcança de 200 a 300 quilômetros, supera o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120D Advanced Medium Range Air-to-Air Missile dos Estados Unidos da América, em teoria, mas representa uma ameaça para os Airborne Warning and Control System e tanques americanos. Estas são as linhas de vida aéreas de qualquer força aérea. Para combates de curta distância, a PLA usa o míssil PL-10 com um alcance de 20 km, e este buscador de calor se equipara ao Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 9X com manobras de alta deflexão. Em missões de ataque, o míssil antinavio Yeji-12 da China, com um alcance de 400 km a Mach 3, e seu míssil de distância KD-88 permitem que o J-20 ameace navios ou bases dos Estados Unidos da América, como Guam, de longe. A seguir na pista de taxiamento está o Shenyang J-16, um caça multiuso de quarta geração e meia. Ele tem um raio de 1.500 quilômetros e pode lançar PL-15S, PL-12S e um rack cheio de munições de ataque ao solo. Seu radar, ESA e kit de guerra eletrônica o tornam um lutador versátil, pronto para disputar o céu sobre Taiwan ou as ilhas Spratly. Mas os motores do J-20, o WS-10C e o em breve WS-15, são propensos a tossir, e eles carecem tanto de confiabilidade quanto da capacidade de impulsionar a aeronave em velocidades de supercruzeiro. Com apenas 200 aeronaves em serviço, sem nenhum registro de combate, este avião permanece mais como um conceito não comprovado do que uma ameaça de linha de frente. E seu companheiro de estábulo, J-16, não possui furtividade, tornando-o um alvo fácil para os F-35 americanos. Os pilotos chineses têm poucas horas de voo e experiência em combate. Pense em nuggets e novatos, não em ases. O PL-15 não foi testado contra o jamming dos Estados Unidos da América e a Força Aérea do Povo nunca lutou em uma verdadeira guerra aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos da América, por outro lado, é endurecida pela batalha e habilidosa. Provavelmente trituraria a Força Aérea do PLA em um combate aéreo. No mar, a Marinha do Exército de Libertação do Povo, sim, esse é o nome dela, está produzindo navios como rolinhos primavera de micro-ondas. O porta-aviões Liaoning, do tipo 00, um com 60.000 toneladas, e o Shandong, do tipo 00. Dois podem transportar de 24 a 32 caças navais, J-15 Flying Sharp, cada um com um alcance de 1.200 quilômetros. O porta-aviões Fujian, do tipo 003, com 80.000 toneladas, ainda está em teste e eleva o jogo com eletromagnéticos e espaços para 40 aviões, incluindo os J-15, o protótipo do caça furtivo J-35 e o KJ-600 Airborne Warning and Control System. É a melhor tentativa da China de ter um porta-aviões ao estilo dos Estados Unidos da América, pronto para fazer ondas no Mar do Sul da China. Mas está à altura, né, Tani? Está à altura. A real ameaça está na frota de superfície da Marinha do Exército de Libertação do Povo, especialmente no tipo 055. O destruidor da classe Henhai é uma fera, equipado com 112 células de lançamento vertical, com mísseis superficiar HHQ-9B e mísseis antinavio IQJ-18A, também adicionando mísseis de cruzeiro CJ-11-0 com um alcance de 1.500 km. E você tem uma ameaça de guerra de superfície potente. Seu radar, ESA, e conjunto Electronic Warfare rivalizam com o cruzador Aegis de última geração dos Estados Unidos da América, tornando esses navios potenciais matadores de aviões e caçadores de submarinos, tudo em um só. O destruidor Luoyang 3 do tipo 0
52D possui 64 células de lançamento vertical e, com 25 desses navios em serviço, é os olhos e ouvidos da frota chinesa, repleta dos mesmos tipos de mísseis. Mas a marinha chinesa tem um buraco. Os porta-aviões Liaoning e Shandong, com rampas de salto, incapacitam o J-15 Impala, tornando-os uma carga de combate de 6,5 toneladas versus 8 toneladas para um FA-18 Hornet. Isso significa que os aviadores navais chineses decolam com menos combustível e armamentos em comparação com seus equivalentes americanos. Subarmado e com pouco combustível não é uma boa maneira de aparecer em um combate aéreo. Os catapultas do novo porta-aviões Fujian supostamente resolvem o problema do salto de esqui, mas sua ala aérea de 40 aviões é metade da de um porta-aviões dos Estados Unidos da América. Os pilotos chineses são novatos em operações de porta-aviões, e sua carga útil limitada no lançamento requer reabastecimento em voo pré-missão, o que torna tanto a aeronave quanto o porta-aviões vulneráveis ao ataque. Os destroyers tipo 055 e o 052D são francamente de primeira linha. A marinha chinesa nunca lutou uma batalha naval, muito menos lutou uma guerra no mar. Almirantes dos Estados Unidos da América, com décadas de experiência em águas profundas, dariam voltas ao redor da marinha chinesa em qualquer campanha prolongada. A aviação naval chinesa é uma fraqueza, não um multiplicador de forças. Os J-15S são limitados por rampas de salto, e o J-35 e o KJ-600 ainda não estão empregados e continuam no laboratório. Asas aéreas menores significam menos saídas. E tripulações não testadas significam que acidentes com munições e abastecimento no convés de voo transformam os porta-aviões de Pequim em incêndios flutuantes. Acidentes ocorrem até em porta-aviões dos Estados Unidos da América e a capacidade chinesa de controle de danos é desconhecida. Em resumo, a Marinha do Exército de Libertação do Povo pode causar problemas, mas não está no controle. Em terra, o Exército de Libertação do Povo está se modernizando, mas não sem alguns tropeços. O helicóptero Z-20, uma cópia exata do Black Hawk americano, transporta de 10 a 12 soldados ou 1 tonelada de equipamento, aumentando a mobilidade para pontos críticos como Taiwan ou o Himalaia. O míssil antitanque HJ-12, com um alcance de 4 km e capacidade de ataque superior, poderia rasgar os Bradleys ou Strykers dos Estados Unidos da América. O tanque tipo 99. A da China, com um canhão de 125 mm e proteção ativa, se equipara aos primeiros modelos do M1 Abrams. E o tanque leve, tipo 15, de 35 toneladas, é ágil para terrenos acidentados, mas talvez seja um pouco leve demais para enfrentar os grandes. Todas essas capacidades são o que diz na embalagem, mas todas essas plataformas são vulneráveis a dardos, e nenhuma delas já ouviu um tiro disparado em raiva. A armadura chinesa tem problemas. Os sensores e controles de fogo do Type 99 estão décadas atrás do M1A2, e seu carregador automático, francamente, é uma armadilha mortal devoradora de homens. E esses resultados são em treinamento. Problemas em um concurso de tiro tornarão essa engenhoca ainda mais mortal. Foi observado que os modelos de exportação chineses quebram como brinquedos baratos, sugerindo um controle de qualidade ruim. O Exército de Libertação Popular não luta desde 1979, enquanto as forças blindadas dos Estados Unidos da América dominam sua arte no Iraque e no Kuwait. O equipamento de infantaria é outro ponto sensível. O rifle de infantaria QBZ-95 da China é francamente uma gambiarra com um gatilho. O QBZ-191, seu substituto, está sendo implementado, mas as constantes mudanças em um rifle emitido atrapalham o treinamento da infantaria. Há também a questão do equipamento básico de um soldado. O kit de um soldado chinês, rifle, armadura básica, talvez uma óptica, custa de 1.500 a 2.000. O equipamento de um soldado dos Estados Unidos da América, com visão noturna, comunicações, armadura de primeira linha, custa de 17 mil a 20 mil dólares por soldado.
Essa diferença significa que as tropas dos Estados Unidos da América dominam à noite e se coordenam mais rápido. As armaduras chinesas são geralmente inferiores, expondo os soldados. O maior ponto fraco da China é o treinamento. Os soldados chineses gastam de 20 a 30% do seu tempo em doutrinação política, memorizando slogans do Partido Comunista em vez de dominar táticas. Isso não é apenas uma peculiaridade, é uma falha sistêmica. O Exército de Libertação Popular da China enfatiza a lealdade ao partido em detrimento da prontidão para o combate, deixando as tropas despreparadas para o caos da guerra moderna. Táticas de pequenas unidades, armas combinadas e iniciativa entre os suboficiais são pensamentos posteriores, sufocados por uma cultura rígida, de cima para baixo e microgerencial. Guerra urbana? Contra a insurgência, o PLA não tem um manual de jogadas. Enquanto as forças dos Estados Unidos da América escreveram o manual em Fallujah e Helmand, contraste isso com o exército dos Estados Unidos da América, onde o treinamento é focado a laser em lutar e vencer. As tropas americanas treinam incansavelmente em tiro ao alvo, manobra e operações conjuntas, registrando milhares de horas em cenários de treinamento realistas. Os soldados da OTAN são treinados para se adaptar, improvisar e superar. Os chineses são treinados para obedecer e se mover. Se e somente se forem direcionados. Não é uma boa maneira de lidar com o caos de 360 graus de um campo de batalha moderno. No ar, os pilotos dos Estados Unidos da América acumulam em média de 200 a 300 horas de voo anualmente, aprimorando habilidades de combate aéreo e missões de ataque. Pilotos chineses se viram com 100 horas, muitas vezes em simuladores desatualizados. Aviadores navais e marinhos americanos treinam para combates em alto mar. E o equipamento, treinamento e doutrina da Força Aérea dos Estados Unidos da América estão gerações à frente de seus imitadores chineses. O resultado: uma Força Aérea dos Estados Unidos da América que é flexível, testada em batalha e pronta para improvisar. Em contraste, o PLA está tentando alcançar. Suas tropas estão mais para desfile militar do que prontas para a batalha. O PLA não é apenas um exército. É a ala armada do Partido Comunista Chinês, e isso é um problema. Ao contrário do Exército dos Estados Unidos da América, que responde à Constituição e a um governo civil, o PLA jura lealdade ao Partido Comunista Chinês, não à nação. A Comissão Militar Central, presidida por Xi Jinping, dá as ordens com quadros do partido incorporados em todos os níveis, frequentemente cruzando linhas com os verdadeiros comandantes militares. Como no antigo exército soviético, essa sobreposição de comando militar e político gera ineficiência e desconfiança. Os oficiais são frequentemente promovidos por estrita confiabilidade política, não por competência. E a compra de postos e posições, corrupção e suborno continuam sendo uma prática comum e generalizada. E a estrutura de comando político e militar de igual importância significa que decisões estratégicas podem priorizar a imagem do partido em detrimento da lógica do campo de batalha. A estrutura sufoca a iniciativa e confunde a cadeia de comando. Em uma crise, os comandantes chineses podem hesitar, esperando pela aprovação do partido, enquanto os oficiais dos Estados Unidos da América são treinados para agir rápido e se adaptar. O controle do Partido Comunista Chinês também perpetua a corrupção. O que vamos abordar? Mas vale a pena notar que a lealdade política muitas vezes ofusca o mérito militar, deixando o PLA com uma liderança que é mais vermelha do que pronta. O histórico de combate da China é um conto de advertência, e a Guerra Sino-Vietnamita de 1979 é a prova. Recém-saído da Revolução Cultural de Mao, a China invadiu o Vietnã para punir Hanoi por expulsar o Khmer Vermelho ensanguentado do Camboja. O PLA, com 600 mil soldados e equipamentos ao estilo soviético, superava em número o exército vietnamita, endurecido pela batalha em 10-1. Jogo acabou, certo?
Bem, você estaria certo, mas foram os chineses que foram pisoteados. As táticas chinesas eram rígidas, confiando em assaltos de ondas humanas que os veteranos guerrilheiros do Vietnã destroçaram. Equipamentos de design soviético, como o tanque Tipo 62, quebraram na selva do Vietnã e a logística desabou sob a pressão. Os comandantes chineses, paralisados pela inexperiência e supervisão política, falharam em se adaptar. Após um mês, a China voltou para casa mancando, reivindicando vitória, mas deixando quase 60 mil mortos e um exército humilhado. O fiasco expôs a fraqueza do PLA, treinamento deficiente, doutrina ultrapassada e uma estrutura de comando prejudicada pela política. O Vietnã, um inimigo menor com menos equipamento, superou a China através de coragem e conhecimento, qualidades que o PLA ainda luta para igualar. Isso se repetiu outras vezes. Os conflitos de fronteira da China com a Índia, em 1962 e em 2020, mostraram problemas semelhantes, com falhas logísticas e erros táticos minando as vantagens numéricas. A China só recentemente despertou para a necessidade de operações conjuntas. Em 2015, o PLA reformulou sua estrutura, criando comandos de teatro para integrar as forças aéreas, terrestres, marítimas e de foguetes, uma referência à estrutura de comando de operações conjuntas ao estilo dos Estados Unidos da América. O comando do Teatro Ocidental, por exemplo, lida com a fronteira da Índia, enquanto o Teatro Oriental vigia Taiwan. Essa mudança visa quebrar os silos de serviço e otimizar as operações, mas ainda é um trabalho em andamento. Décadas de compartimentalização, estanqueidade e rivalidade interserviços mortais. Os serviços ainda disputam território e os exercícios conjuntos são mais encenados do que realistas. Os Estados Unidos da América, com 70 anos de doutrina conjunta, aprimorada em guerras da Coreia ao Iraque, dão voltas nos chineses na coordenação de campanhas complexas em vários domínios. O PLA está tentando alcançar e tem um longo caminho a percorrer. E então há um elefante na sala: a corrupção. Agora vamos falar sobre a podridão que está consumindo o PLA por dentro. Não é apenas um problema, é como as coisas são feitas. Oficiais superiores foram pegos desviando bilhões, desde contratos falsos até a venda de patentes e promoções para posições-chave. Em 2023, Xi expurgou dezenas de generais, incluindo os altos comandantes da Força de Foguetes, por corrupção ligada a programas de mísseis. A qualidade do equipamento sofre. Pense em armaduras abaixo do padrão ou mísseis, que não voam direito porque os subornos vêm antes do controle de qualidade. Orçamentos de treinamento somem nos bolsos dos oficiais, resultando em tropas mal treinadas e com equipamentos obsoletos. A logística do PLA, crucial para sustentar uma guerra no Pacífico, está repleta de fraudes, correndo o risco de falhas sob pressão. Essa corrupção não é apenas um buraco negro de dinheiro, ela corrói a confiança. Os soldados veem seus líderes ficando ricos e gordos, enquanto eles passam fome e treinam com rifles de má qualidade, uniformes desgastados e botas que se desfazem. Isso abala o moral. O exército americano não é perfeito, mas sua supervisão e prestação de contas superam em muito as da China. A corrupção do PLA não é segredo. As purgas de Xi gritam isso. Mas erradicá-la e desmantelar o corpo de oficiais é uma tarefa difícil. Até então, é um fator imprevisível que poderia prejudicar a China em um conflito real. A conclusão: o dragão tem dentes, mas não é um titã. A máquina de guerra da China é uma força a ser considerada. O J-20 e o PL-15 preocupam a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Os modernos destroyers da Marinha Chinesa e o porta-aviões Fujian podem fazer a Marinha suar. E o Tipo 90 e 9A e o HJ-12 vão dar dor de cabeça ao Exército dos Estados Unidos da América. Com números, vantagem de campo e uma rede de anti-acesso e anti-negação no papel, Pequim tem as ferramentas para tornar uma guerra no Pacífico feia. Mas não se deixe enganar. O equipamento do PLA é brilhante, mas não testado. Seus pilotos e marinheiros são inexperientes, e seus tanques e rifles
são de qualidade duvidosa. O treinamento é uma bagunça, sufocado pela propaganda do partido, e a corrupção é um câncer que corrói a prontidão. O mundo está atento a Taiwan. A China irá invadir? Neste momento, para a China, isso seria um erro. Talvez seja o último erro que a China cometerá. Uma projeção de poder anfíbia é de longe a evolução militar mais complexa que existe. Isso exige prática e a aplicação precisa de todas as artes militares de uma nação. Suas forças navais, marítimas, aéreas, de guerra terrestre, espaciais e logística global precisam trabalhar de forma integrada e com um padrão que exige perfeição. Pense em Normandia vezes 100. A China está à altura dessa tarefa? Uma invasão anfíbia de Taiwan exigirá que a China mantenha as forças de invasão abastecidas, não apenas para o assalto inicial, mas para uma longa campanha, possivelmente de anos, para subjugar as forças armadas de Taiwan e uma população que certamente resistirá por meio de uma guerra de guerrilha. Isso significa que a China terá que selar hermeticamente o Estreito de Taiwan. A marinha chinesa conseguiria realizar isso? Afinal, ela possui a maior marinha do mundo. A resposta curta, na opinião deste oficial naval, é não. Eles não conseguem fazer isso. Eles superam em número a Marinha dos Estados Unidos da América, mas não comparamos capacidades ou experiências semelhantes. A Marinha dos Estados Unidos da América tem sido uma força naval global de águas profundas por décadas. Os grupos de porta-aviões e os submarinos dos Estados Unidos da América permanecem inigualáveis e os melhores do mundo. Os destroyers chineses, embora atraentes, não foram testados em guerra anti-submarino real. Deixando de lado o jargão militar, a China ainda está engatinhando em termos de capacidade bélica. Há também a consideração do escopo do conflito. O objetivo estratégico da China é, na verdade, um assunto bastante localizado. A China irá retirar todos os seus navios, porta-aviões e forças anfíbias para um pequeno local, o Estreito de Taiwan. Isso criará um ambiente rico em alvos para a Marinha dos Estados Unidos da América, que pode concentrar suas forças para destruir a Marinha da China em uma série de ataques de atrito. Com as capacidades navais, logísticas e anfíbias da China gradualmente diminuídas, quaisquer tropas de combate que ela conseguiria desembarcar em Taiwan morrerão na praia. Sem munição, sem comida e, eventualmente, sem opções. A China quer Taiwan, sem dúvida, mas para o futuro próximo e intermediário, Pequim seria sábio em não tentar uma luta de igual para igual com uma superpotência naval, que já venceu 2 guerras mundiais e tem décadas de experiência projetando poder no mar, no ar e em terra. O fiasco do Vietnã da China em 1979 mostrou o que acontece quando a política e a incompetência colidem, e o comando conjunto do PLA ainda está meio assado. Por enquanto, uma invasão chinesa de Taiwan seria um desastre, mas um fiasco muito, muito maior. Os Estados Unidos da América trazem cicatrizes, tecnologia e uma cultura que cria lutadores que se adaptam, improvisam e superam. No momento, a China tem burocratas do partido e aparelhos. Se o balão subir no Estreito de Taiwan, a determinação, experiência e alianças americanas o manterão à frente, desde que não durma com a ascensão do dragão. Enquanto isso, o Pacífico é um barril de pólvora, e quando a próxima faísca será acesa, é um palpite de qualquer um.